noite, igreja. Deus abençoe. Já estivemos pela manhã, foi um culto muito abençoado. Tivemos um momento missionário, onde o Paulinho trouxe uma palavra também muito edificante sobre a importância de fazermos missões como igreja. Palavra maravilhosa. Tivemos também a Escudispe, que foi uma bênção também. E o pastor Jesus me deu essa oportunidade de estar ministrando para vocês a mesma mensagem que foi ministrada no período da manhã, porque esse é o protocolo da igreja ter dois cultos. A mesma mensagem que é ministrada na manhã é ministrada à noite, porque o público é diferente. O pessoal que vem de manhã não costuma habitualmente vir à noite. Então a mensagem é para vocês. Amém, queridos? Então eu vou ser bastante objetivo, porque as horas já estão avançadas. Deixa eu fazer uma oração. Pai amado, graças a Deus por mais esse culto. Graças a Deus que o Senhor nos deu motivação e condições de estarmos aqui. O nosso objetivo é oferecer para o Senhor um culto racional, um culto completo, para que o Senhor receba, para que o Senhor se agrade, para que o seu nome seja engrandecido e glorificado através das nossas vidas. Que o Espírito Santo de Deus possa abrir os olhos dos nossos entendimentos, da nossa compreensão, para que a tua palavra venha como revelação da parte do Senhor para as nossas vidas, e que a gente não mais se esqueça do que o seu Espírito vai ministrar na noite desse dia, através da sua palavra. Amém. Romanos, capítulo 12, versículo 1. É só esse versículo que nós vamos ler, e daí a gente parte para uma exposição da palavra de Deus. Veja: portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Então vocês vão aí mentalmente sublinhar essa frase: apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. Dá para sublinhar na mente? Amém? Qual é o contexto histórico? O contexto histórico é que Paulo, escrevendo a carta à igreja que estava em Roma, ele vai dividir essa carta em duas partes. Do capítulo 1 até o capítulo 11, ele está trabalhando na parte doutrinária, na parte de ensinamentos bíblicos, do capítulo 1 ao capítulo 11. Amém? É toda a parte doutrinária. Aí quando chega no capítulo 12 até o capítulo 15, agora é a prática. Ele está falando
que tudo aquilo que Deus ministrou através da sua vida, do capítulo 1 ao capítulo 11, que é a parte doutrinária, agora Deus está comunicando a essa igreja que era a hora da aplicação, de aplicar tudo aquilo que foi ensinado. Amém, queridos? Esse é o objetivo histórico dessa carta à igreja de Roma. Então, quando você lê capítulo 12, 13, 14, 15, tudo ali é prática. E o que é esse culto racional? Esse culto racional, dentro desse contexto e dentro da gramática grega, está relacionado à razão, está relacionado ao entendimento, está relacionado à compreensão. Não está relacionado à parte intelectual de uma pessoa que tem doutorado, uma pessoa culta, uma pessoa que fala vários idiomas. Não é esse o sentido. O sentido do culto racional é entender qual é o padrão de culto aceitável a Deus. E o padrão de culto aceitável a Deus, desde o Velho Testamento, que eu já vou falar um pouco, até a nossa glorificação, até Jesus vier buscar a igreja e nos levarmos para a eternidade, tem um padrão, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, e o padrão é esse, é a gente oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o padrão. Amém? Então, é uma entrega completa da minha vida como sacrifício a Deus. Eu não posso entregar só parte da minha vida para Deus. Ele quer o todo, Ele quer o espírito, Ele quer a alma, Ele quer o corpo, Ele quer a completude de tudo. Aí Ele aceita. Se for pela metade, Ele não vai aceitar. É o que a palavra de Deus diz. E o que é que Paulo tem em mente quando ele está escrevendo essa parte prática do capítulo 12? Ele tem na sua mente as leis cerimoniais do Velho Testamento. Então ele vai trazer exemplos como era o culto na época de Moisés. Então eu vou pedir para colocar aqui Levítico, capítulo 1. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 5 para vocês entenderem como era essa liturgia de culto no Velho Testamento. Então veja você, eu vou ler para vocês. O Senhor chamou Moisés e da tenda da revelação disse-lhe: fala aos israelitas, quando algum de vós apresentar uma oferta ao Senhor, deverá ser do gado, isto é, do rebanho bovino e do rebanho ovino e caprino. Se a sua oferta de holocausto do rebanho bovino oferecerá um macho sem defeito, sublinhe isso aqui, está vendo? Um macho sem defeito, a entrada da tenda da revelação, para que seja aprovado pelo Senhor. Não apague não, deixa aqui, amém? Veja você, Deus está falando. Então, você vai falar para os israelitas. Querem me dar uma oferta? Ok, então pode ser do rebanho bovino, pode ser um macho sem defeito. Leve a entrada da tenda da revelação. Ali estava o sacerdote.
estava ali o sacerdote. Então a pessoa chegava com esse novilho e se apresentava: eu quero oferecer uma oferta de sacrifício ao Senhor e eu trouxe esse novilho. Aí o sacerdote ia fazer uma averiguação desse animal para ver a saúde desse animal, para ver se não havia nele nenhum tipo de enfermidade, nenhum tipo de defeito. Então, quando esse animal passava por uma averiguação e o sacerdote entendia que esse animal era o sacrifício perfeito para oferecer a Deus, então era certo que Deus então iria receber a oferta dessa pessoa. Estão entendendo, pessoal? Sim, porque o sacrifício para Deus tem que ser o quê? Uma entrega perfeita. Amém, queridos? Nada além disso. Perfeito. Se a entrega não for perfeita, Deus está deixando bem claro que Ele não vai receber. E aí, esse animal, ele era colocado no altar, que era uma grelha, queimado a lenha no seu todo. E aquela fumaça, ela subia como um aroma suave, agradável a Deus, porque aquele culto era um culto perfeito. Amém, queridos? Então, esse é o culto racional, esse culto que eu presto, esse culto que você está prestando, ele precisa estar pautado nessa compreensão de que eu tenho que oferecer para Deus todo o meu ser. Esse é o culto que Deus deseja receber de mim e de você. Esse é o culto racional. E tem várias passagens bíblicas que eu quero trazer 3, que está diretamente ligada a esse texto. Ela vai testemunhar que Romanos 12:1 está absolutamente fundamentado na verdade e vontade de Deus. Quer ver? Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23 e versículo 24. O certo é vocês lerem posteriormente todo o capítulo, porque fala do encontro de Jesus com a samaritana. Mas eu quero pegar esse ponto aqui que fala do culto racional, do culto que é agradável a Deus. Amém? Pronto. Peraí, pessoal, eu li o restante de Levítico. Eu não li, né, pessoal? Mídia, perdão. Dá para voltar lá? E depois eu volto aqui. Pode ser? Amém, queridos? Deixa eu só terminar lá. Qual é o versículo, mídia, que eu tenho que ler na sequência? O 4. Obrigado, por gentileza. O 4, né? 3. Ok, obrigado. Se a sua oferta for holocausto de rebanho bovino, oferecerá um macho sem defeito à entrada da tenda da revelação, para que seja aprovado pelo Senhor. Agora o 4. Porá a mão sobre a cabeça do holocausto, e este será aceito em favor dele para a sua expiação. Só segura um pouquinho aqui, depois é o 5, tá bom? E a gente encerra. Veja você, desde o livro de Gênesis, quando Adão pecou, alguém precisava morrer. Precisava haver uma morte, porque precisava haver um derramamento de sangue. E Deus, na sua bondade, graça e misericórdia, Deus, Ele fez um sacrifício substituto. Tinha lá
vamos chamar de um carneiro. Está lá em Gênesis, amém? Ele matou aquele carneiro, houve o sangue derramado da pele daquele carneiro. Estou chamando de carneiro, tá? Lá não está carneiro, mas é eu que estou falando aqui, amém? E com a pele daquele carneiro, ele fez roupa para Adão, fez roupa para Eva. Então você perceba, né, que foi uma morte substitutiva, amém, queridos? Então é assim, pecou, tem que haver uma morte, tem que haver um derramamento de sangue. É o que está falando ali. Quem foi que pecou ali? Foi o animal ou foi o homem? O homem. No versículo 3, ele levou o animal, o sacerdote averigou, estava perfeito, pronto para ser oferecido a Deus. Aí Deus orienta, fala para ele colocar a mão sobre a cabeça desse animal que ele está trazendo. Ele vai colocar a mão sobre a cabeça desse animal. Então, essa pessoa, sobre a orientação do sacerdote, colocava a mão sobre a cabeça desse animal que estava indo para o holocausto. Esse animal estava morrendo no lugar desse pecador. Então o sacerdote falava: esse animal, ele não pecou, ele está pagando uma conta que você fez, e como você não pode pagar essa conta, então ele vai pagar essa conta no seu lugar. Você está entendendo? Ele fala sim. Então ali, esse animal era imolado, o seu sangue era derramado, e assim o pecado temporário desse cidadão era perdoado. Amém? É assim que funciona. O sacrifício perfeito, é o todo. Pronto, versículo 5. E a gente termina. Depois sacrificará o novilho diante do Senhor, e os sacerdotes, filhos de Arão, oferecerão sangue e o aspergirão em redor sobre o altar que está à entrada da tenda da revelação. Esse aqui era a liturgia. Aí Deus recebia aquele culto. E Deus dava-se por satisfeito, porque tudo aquilo estava sendo feito de acordo com um culto racional, entendendo qual era a liturgia. Se trouxesse um animal com defeito, Deus aceitaria? Não. Então não seria o quê? Um culto racional. Seria uma perda de tempo. Estão entendendo isso? Agora, o que é que Jesus traz para o Novo Testamento? Agora sim, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Olha só, esse culto racional, como é que ele se processa. Mas virá a hora, isso Jesus falando para a mulher samaritana, mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito. Espírito com I minúsculo ou maiúsculo? Então, é o Espírito Santo de Deus. Adorarão o Pai no Espírito e em verdade. O culto, ele tem que estar pautado em quê? Na verdade. Não é na mentira. É na verdade. Esse é o culto que Deus aceita. Não é um culto de mentirinha, não. Não é um culto de faz de conta. É um culto de verdade, um culto verdadeiro. Porque são esses os adoradores que o Pai procura. Toda pessoa que presta a Deus o culto racional, dentro desse padrão ético, moral, é o culto que Deus aceita. E todos aqueles que fazem profissão do nome de Deus, sem as práticas, é um culto falso. É um culto que Deus não aceita. Estão entendendo isso? Nesse exato momento, em todo canto, isso está acontecendo. Pessoas que estão oferecendo a Deus
um culto racional e verdadeiro, entregando todo o seu ser, toda a sua sinceridade, toda a sua realidade, falando para Deus: Senhor, hoje eu me encontro instável. Eu estou aqui, mas a minha vida está desestruturada. Eu não sei, Pai, como foi que eu consegui chegar aqui, mas eu vim aqui por um propósito: pedir a sua ajuda. Que o Senhor me encoraje, que o Senhor traga motivação para que continue oferecendo para o Senhor o melhor de mim. Eu estou pedindo ao Senhor que me ajude a viver uma vida de obediência e de submissão, porque sozinho eu não vou conseguir, mas é o meu desejo. Se o Senhor me ajudar, eu vou conseguir. Meu coração, Pai, está triste, a minha alma está abatida, mas o Senhor é o meu consolador. Venha consolar o meu coração, venha me fortalecer, Pai, na graça do seu poder, porque eu não posso mentir diante do Senhor, essa é a minha verdade, e ficarei feliz se o Senhor me ajudar. Esse é um culto verdadeiro. Deus odeia a hipocrisia. Jesus chamou, na sua época, os líderes religiosos de hipócritas. Chamou os líderes religiosos de sepulcros caiados. Vocês não passam de sepulcros caiados, cujo a lápide é de mármore, é bonita, mas no interior a morte. Deus odeia a hipocrisia, mas Ele ama aquilo que é verdade. Deus não está procurando em mim nem em você a perfeição. O único homem perfeito foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Debaixo dos céus não há um justo sequer, mas Deus está procurando coração verdadeiro. Esse é o coração, é a pessoa que é agradável a Deus. É o culto verdadeiro. Amém? O versículo 24. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem no espírito e em verdade. Esse é o culto racional de Romanos 12, 1. Rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. É isso que Deus espera. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Veja. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Tem graças a Deus aí? O Senhor está falando ao seu coração através da sua santa palavra. É palavra de Deus, queridos. Palavra de Deus. Olha aqui. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual. Então você é o quê? Uma casa espiritual. Você é um templo espiritual. Para quê, irmãos? Para seres sacerdócio santo. Olha só que profundidade. Veja. Traga para aqui está no plural. Vamos trazer para o singular. Deus me edificou com uma casa espiritual. Edificar é a base que sustenta todas essas paredes aqui. Compreende isso? Amém? Então Deus me edificou, me construiu com uma casa espiritual. Qual o motivo? Qual o objetivo?
para que eu seja um sacerdócio. Olha só. Santo, a fim de oferecer sacrifício espiritual aceitáveis a Deus. Por que é aceitável? Aceitável. Porque precisa ser o quê? Verdadeiro. Então você é um sacerdote. Você é um templo. Não é o que está ali? Sim ou não? Você é um templo. Vós sois edificados como casa espiritual. Não está falando desse templo aqui. Esse aqui é apenas um lugar que nos protege do frio, nos protege da chuva, do calor. É apenas isso. Você é o templo. E você, pessoalmente falando, é o sacerdote. E como sacerdote, no Velho Testamento, qual era o papel dele? Oferecer para Deus um sacrifício perfeito. Não foi isso que a gente viu agora há pouco? Não foi, pessoal? Não foi isso? O sacrifício de um novilho oferecido para Deus passava pelas mãos dele, e ele era o responsável para ver se esse novilho realmente era aceitável. Era. Ele pegava aquilo e oferecia para Deus. E como é que é hoje? Na superior aliança. Quem é o sacrifício? Sou eu. Quem é o sacrifício de Romanos 12:1? Sou eu. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu sou o sacrifício. A minha entrega tem que ser total e completa. Com uma diferença. Sacrifício vivo significa dizer o quê? Que o sacrifício do Velho Testamento, ele morria ali. O novilho morria ali. Amém? O meu sacrifício é o contrário. Eu ofereço o meu sacrifício para Deus, mas é um sacrifício vivo e contínuo, porque a minha vida está sustentada pelas mãos do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Essa é a diferença. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Veja. Enquanto se diz, é 13, tá, irmãos? É 13. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Isto, capítulo 13. Assim, por intermédio dele, ofereçamos sempre a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que declaram publicamente o seu nome. Você é o sacrifício de louvor oferecido para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é o culto racional. É isso que faz com que a sua vida espiritual seja saudável. É isso que faz com que a sua vida espiritual seja uma vida coerente. É isso. Pode vir diversidades de conflitos, mas sempre vai haver a gente entendendo esse princípio, esse padrão bíblico de culto. Pode vir as aflições, como Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci e vocês também vencerão. Então, o que é que eu preciso para enfrentar essas adversidades? Equilíbrio espiritual, equilíbrio emocional, que vai refletir aonde? No meu físico. Reflete no meu físico. E com isso, eu consigo, através da graça e bondade de Deus,
viver em conquistas, apesar das circunstâncias. Amém, queridos? Isso traz saúde espiritual, isso traz bem-estar espiritual, isso traz saúde emocional, traz paz de espírito e consciência tranquila de que você está fazendo aquilo que é agradável a Deus e nada é em vão, porque Deus se apropria de tudo aquilo que representa a verdade. Deus se apropria, é agradável a Deus. Amém? De modo que vai chegar um momento que essas pessoas que estão oferecendo para Deus um culto verdadeiro serão levados para o céu. Estou falando do arrebatamento da igreja. Amém? João 14, 1 e 2. Eu já estou indo para o final. Amém? João 14, 1 e 2. Essa promessa está reservada para os cristãos verdadeiros, aqueles que representam o trigo, aqueles que são diferentes do joio. Então, há uma promessa: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Essa promessa é para a igreja verdadeira. Essa promessa é para todos aqueles que prestam a Deus um culto racional, inteligente. Amém? 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Diga: arrebatamento da igreja. Isso é o arrebatamento da igreja. Em algum momento, Deus vai vir buscar a sua igreja santa, pura, imaculada, lavada pelo sangue do Cordeiro de Deus. Quem vai subir? Aqueles que há verdade. Amém? Aqueles que há verdade. Não é perfeição, mas verdade. Aqueles que buscam a Deus com sinceridade e quebrantamento, entendendo as suas próprias fragilidades. Esse momento vai chegar. Mas também vai chegar um momento para aqueles que representam a igreja como joio. E Deus tem uma mensagem para essa igreja. Está em Mateus, capítulo 7, 21, 22 e 23. Mateus 7, 21, 22 e 23. Deus tem uma mensagem para essa igreja que se chama joio, a igreja falsa. Veja você. Naquele dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Só segura aqui. Isso aqui é uma liturgia de culto. Tem palavra, tem milagres, pessoas são libertas. Isso é uma liturgia de um culto. Isso é um culto. É uma igreja física, que suntuosa, luxuosa, repleta de pessoas, um som de primeira linha, que você olha no altar e você só vê isso nos grandes palcos das grandes bandas secularmente falando. E essas pessoas vêm para a igreja, dizem que estão adorando a Deus, mas quando sai para fora, assume o padrão do mundo. Enquanto estão aqui dentro, é um padrão. Cantam, choram, se alegram, se abraçam. E quando chega lá fora, assume o padrão do mundo, o comportamento do mundo.
que não está alinhado com o padrão de Deus. Não está alinhado com o caráter do reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não está. Então a questão não é vir à igreja. A questão é ser a igreja como Deus deseja que seja. Essa é a grande diferença. Vir à igreja, por vir à igreja, isso não significa nada. O que significa é você ser a igreja que Deus deseja que você seja. Verdade. E não hipocrisia. Amém, queridos? Isso é impactante quando se trata de vida cristã. O 22. Naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? 23. Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Qual é a diferença, então, dessa igreja verdadeira para a igreja falsa? Qual é a diferença? Por que a igreja verdadeira foi arrebatada? Porque ele está procurando o quê? O que é que Jesus falou para a samaritana? Vai chegar um tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus no Espírito e em verdade. Subiu. Isso aqui é o culto verdadeiro, é o culto falso? É um culto falso. Ah, pastor, mas quem é que vai se salvar? Eu posso responder que Jesus Cristo é o Salvador. E Ele salva a quem Ele quiser. Amém? Mas aqui está o padrão. Veja o versículo 20. O critério de justiça. Veja o versículo 20. Aí mesmo, no 7. Portanto, vós os conhecereis pelos frutos. Esse é o contexto do versículo 21, 22, 23. É uma alegoria de uma árvore. Deus nos compara a uma árvore que dá frutos. É o 19. Toda árvore que não produz fruto bom é cortado e lançado no... Não é de verdade. É de mentira. É de mentira. E quando é que Mateus 7, 21, 22, 23 vai acontecer? Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 a 15. É isso que vai acontecer com essas pessoas que estão dentro de uma instituição, cantando, entre aspas, dizendo que está adorando a Deus, quando as suas atitudes e as suas ações não são condizentes com a palavra de Deus. Olha só. Mateus 7, 21, 22, 23 vai acontecer aqui, olha. No juízo do grande trono branco. Vi também um grande trono branco. E o que estava assentado sobre ele. Aqui é o Senhor Jesus. Amém? Ele que vai julgar. E o que estava assentado sobre ele. A terra e o céu fugiram da sua presença. E não foi achado lugar para eles. Olha só, segura aqui. João está falando que ele viu um trono branco enorme e ele viu o que estava assentado sobre ele, que no contexto é o Senhor Jesus. Porque no Evangelho de João, Jesus fala: o Pai a ninguém julga, senão o Filho. Amém? Aqui ele está na condição de juiz. Aí ele fala assim: a terra e o céu fugiram da sua presença e não foi achado lugar. O que está falando aí é que o julgamento desses ímpios não vai ser no céu. Porque no céu não entra pecado. No céu só entra santo. Amém? No céu só entra aqueles que foram lavados
pelo sangue e tiver as suas vestes mais alva do que a neve. É a igreja do Senhor Jesus. O céu só tem espaço para a igreja. O céu não entra pecado. Então, esse julgamento não foi no céu. Esse julgamento foi, evidentemente, no espaço, mas não foi no céu. É o que está falando ali. A terra e o céu fugiram, desapareceram. Foi no mundo espiritual. O 12. Viu os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E abriram-se alguns livros. Então abriu-se outro livro, o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O 13. O mar entregou os mortos que nele havia. O mar aqui é uma alegoria para expressar aos gentios. Amém? Povos. É uma linguagem alegórica. Amém, queridos? Não é um mar literal. A morte e o além entregaram também os mortos que neles havia. Hades. E eles foram julgados, cada um segundo as suas obras. 14. A morte e o inferno foram jogados no lago de fogo. Essa é a segunda morte e o lago de fogo. O 15. E todo aquele que não se achou inscrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Mateus 7, 21, 22, 23. Cumpre-se-á no grande trono branco. E eles falaram: mas nós não pregamos, nós não curamos, não expulsamos demônios? Sim, mas eu não conheço vocês, porque não houve verdade. Não foi um culto verdadeiro. Lembra o Velho Testamento? Se o animal tivesse defeito, Deus não aceitava. Não mudou nada. Se o culto for um culto que não esteja alinhado com o padrão de Deus, Deus não aceita esse culto. É um culto falso. Não passa do teto. Não vai passar do teto. É impactante, não é? Mas é necessário vir. É necessário vir. Peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Essa é a mensagem de Deus para mim e para você, igreja. Por isso, por meio de Jesus Cristo, ofereçamos sempre louvor a Deus. Esse louvor é o sacrifício que apresentamos, a oferta que é dada por lábios que confessam nele a sua fé nele. Hebreus 13, 15. Fiquem de pé. Tem uma música que fala: de que lado você está? Do Carlos Barneia. De que lado você está? E eu vou pegar essa frase para perguntar para você, queridos: de que lado você está? A verdade? Na sua vida, a verdade. Numa avaliação de 0 a 10, que nota você daria para o culto que você tem oferecido a Deus no seu dia a dia e no seu cotidiano? Numa nota de 0 a 10. Não precisa responder, é para você. Que nota você daria?
E se você está dando uma nota baixa, o que está faltando para melhorar essa nota? E se você está dando uma nota alta, quais são as evidências de que de fato isso é verdade? Que tipo de culto você tem oferecido para Deus? Porque esse sacrifício, ele é diário, conforme a gente viu na palavra de Deus. É um sacrifício vivo e santo e agradável. Ele é diário. Esse sacrifício é colocado no altar 24 horas por dia. E você é o seu próprio sacerdócio. Você administra esse templo que está edificado, espiritualmente falando. Essa casa é você que administra. Deus colocou você como sacerdote desse templo, porque nesse templo habita o Deus Altíssimo. Sabia disso? Sabe onde é que está escrito? 1 Coríntios 6,19. Coloque aqui, que eu vou orar por vocês. Pode fazer no fundo musical que eu já vou orar. Pastor, quer falar alguma coisa, pastor? 1 Coríntios 6,19. Olha aqui. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Lembra de 1 Pedro 2,5? Que Deus falou que nós somos pedras vivas e que Ele nos edificou numa casa espiritual. Está vendo? Olha aqui, ó. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo de Deus, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. O que é que Deus está falando? Você não pertence mais a você, como já bem disse o pastor Jesus aqui. Você pertence a Deus. Então, o culto não pode ser estranho. O culto não pode ser de mentira. O culto não pode ser falso. Tem que ser de verdade. Você tem que colocar a sua verdade em Deus. Senhor, eu me encontro assim e eu não posso mentir. Me ajude. Esse tipo de verdade é ponderável aos olhos de Deus. Estão compreendendo? Não faça parte desse grupo que confrontou o próprio Deus, mas nós pregamos no teu nome. Nós expulsamos demônios. Cantamos os mais lindos louvores, mas Deus vai falar: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E serão todos lançados no lago de fogo, porque é fogo estranho. Deus é fogo santo. Faça parte daqueles que vão ouvir a trombeta tocar e vai ouvir o seu nome ser chamado e vai ser tirado da terra para se encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares, para as bodas do Cordeiro. Aleluias. Para a grande festa de casamento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas tem um preço. É o preço do sacrifício, da vida no altar diário. Sacrifício agradável e aceitável a Deus. Eu não vou chamar vocês na frente, porque só vai vir alguns. Eu quero orar por todos vocês. Eu vou ficar aqui e vocês vão ficar aí. Mas sou eu que vou orar por vocês como sacerdote. Amém? Ministra aqui 2 minutos de louvor e dê uma pausa, porque eu quero orar por eles.